Em março de 2021, assumi um dever de liderança. Quando me encontrei com a supervisora, descobri que alguns líderes de grupo só mandavam as pessoas fazerem seu dever, enquanto eles não faziam nada. Eles não entendiam os problemas atuais que o grupo enfrentava. Só faziam discursos vazios e aplicavam as regras, sem compartilhar uma senda prática. Nós comungamos com eles que liderar não era só dizer às pessoas o que devem fazer, que também deviam fornecer regra prática aos recém-convertidos e trabalhar colaborando com os outros. É claro. Mas alguns dias depois, eles ainda não tinham tomado nenhuma medida. Investigando, eu descobri que a líder de equipe Gal estava causando estragos. Não fazia trabalho prático e incitava os outros líderes, dizendo que eu e a supervisora os fazíamos regar recém-convertidos, deixando-os sem tempo para acompanhar o trabalho de suas equipes. Quer dizer que eles não precisavam mais fazer isso. Qual então era sua responsabilidade? Ela também disse que a supervisora era uma amadora. Como então ela poderia fazer o seu trabalho corretamente? Ela estava dizendo que, como a supervisora não tinha experiência na regra, não podia orientá-los na prática e devia ser ignorada. Exato. Quando a supervisora encontrou alguns problemas em seu trabalho, ela foi dura. E a Gal criticou isso, dizendo que ela repreendia as pessoas altivamente. A Gal também espalhou boatos, fingindo querer buscar, dizendo que a supervisora era uma amadora e que por isso seu trabalho sofreria. E que a líder superior violou os princípios para nomear pessoas. Mas a líder superior, a irmã Liu, tinha promovido a supervisora segundo os princípios. Ela não tinha muita experiência em regar recém-convertidos, mas era de bom calibre, era capaz e suportava um fardo em seu dever. Ela podia ser cultivada. Ela também podia identificar problemas e orientar o trabalho da equipe. E tinha feito progresso em regar recém-convertidos. Mas a Gal continuou, alegando que ela não era qualificada, atacando-a e insistindo que ela não era apta. E espalhou boatos de que a líder nomeava pessoas sem princípios, instigando outros contra a líder e a supervisora e se recusando a executar o trabalho. Isso causou interrupção nos deveres daqueles líderes e no trabalho da Casa de Deus. Com certeza. A Gal também comungou de forma insincera nas reuniões, sutilmente insultando a líder superior e a supervisora. Por exemplo, ela disse que havia percebido que as duas não tinham arranjado bem certa tarefa. A Gal mencionou isso. Mas as duas irmãs não aceitaram sua sugestão. A Gal não quis insistir. Então, mais tarde, percebeu que realmente houve um problema. Mas o que aconteceu não foi nada disso. Ela foi intencionalmente vaga em sua comunhão, para passar a impressão de que a liderança não entendia o seu trabalho e a impedia recusando-se a aceitar o seu conselho. E que a reprimiam por defender os interesses da Casa de Deus. Para que todos fossem empáticos e ficassem do lado dela. Isso é muito sinistro. Sim. A Gal sempre menosprezava e julgava os líderes e supervisores. E os outros tinham comungado com ela muitas vezes sobre isso. Mas a Gal nunca se arrependeu. Isso não é mostrar um pouco de corrupção. É um problema de natureza. Definitivamente. Lembrei-me das palavras de Deus sobre expor tal pessoa. Vamos assistir a um vídeo de leitura. Claro. Deus Todo-Poderoso diz: na vida da igreja, quais pessoas, questões e coisas estão associadas ao problema de competir por status? Quais manifestações de competir por status estão associadas a obstruir e interromper o trabalho da Casa de Deus por natureza? O mais comum é competir com líderes de igreja por seu status na igreja, a fim de ganhar controle sobre os escolhidos, frequentemente denigrando, caluniando e condenando os líderes de igreja e deliberadamente expondo seus defeitos e deficiências em sua humanidade.
ou problemas com seu calibre, especialmente quando se trata de erros que eles cometeram em seu trabalho ou ao lidar com pessoas. Essa é a competição por status mais evidente e que mais se vê. Quais outras manifestações existem? Competir abertamente por status com líderes de igreja, não obedecer a eles, não importa quão bem eles estejam fazendo o seu trabalho, ou se isso está ou não de acordo com os princípios e se há ou não problemas com sua humanidade. Por que não obedecer a eles? Porque as pessoas que competem por status também querem ser líderes. E então, não importa o que um líder eleito ou nomeado faça, elas o caluniam e condenam. Elas não usam os princípios que a casa de Deus exige de líderes e obreiros para avaliar ou ver se o que esse líder faz está de acordo com os princípios, se ele é uma pessoa correta, se é alguém que busca a verdade, se há consciência e senso em sua humanidade. Não é conforme tais coisas. Em vez disso, como convém aos seus objetivos, ambições e motivações, elas procuram defeitos e buscam pelo em ovo o tempo todo. Exercem pressão sobre o líder ou obreiro. Espalham boatos pelas costas dele sobre como ele viola a verdade ou mencionam seus defeitos. Podem dizer, por exemplo, que tal líder cometeu esse erro e foi tratado pelo alto, e nenhum de vocês sabe disso, de tão bom que ele é em fingir. Elas ignoram e desconsideram se esse líder ou obreiro está sendo treinado pela casa de Deus, e se ele é qualificado como líder ou obreiro, e simplesmente continuam difamando-o, fofocando sobre ele e tramando contra ele pelas costas. E com que finalidade elas fazem essas coisas? É porque estão competindo por status, não é? Existe um objetivo em tudo que elas dizem e fazem. Não é para o bem do trabalho da igreja, e não é com base nas palavras de Deus nem na verdade, muito menos nos arranjos de trabalho da casa de Deus ou nos princípios que Deus exige do homem, mas em objetivos e ambições próprios. Com suas percepções, elas contestam tudo o que o líder ou obreiro diz. Rebatem tudo o que você diz com uma opinião própria divergente. Ficam especialmente satisfeitas quando um líder ou obreiro se abre, se desnuda e fala sobre autoconhecimento. Elas acham que sua chance chegou. Qual chance? A chance de denigrar o líder ou obreiro, de informar a todos que há um problema com o calibre dele, que ele pode ser fraco, que é corrupto, que comete erros com frequência nas coisas que faz, que não é melhor do que ninguém. Essa é a chance de exercer pressão sobre ele, a oportunidade de encorajar todos a subverter, minar e criticar o líder ou obreiro. E a motivação de todos esses comportamentos e ações não é outra senão a competição por status. Protestar abertamente contra um líder ou obreiro e competir com ele por status não deve apenas ser submetido a contenção e limitação. Se a situação é séria e satisfaz as condições para remoção e expulsão, ela deve ser tratada de acordo com os princípios. Além disso, eles tentam alienar e atacar pessoas que são mais aptas a buscar a verdade na igreja, pois as pessoas que buscam a verdade têm um entendimento puro. Elas têm experiência das palavras de Deus, têm percepções delas, um anseio por elas. E entre os irmãos e irmãs, muitas vezes, essas pessoas são capazes de resolver problemas comungando a verdade, e assim edificam os escolhidos de Deus. E assim, aos poucos, ganham prestígio na igreja.
Qualquer um que ataca ou tenta alienar pessoas que buscam a verdade está interrompendo e perturbando diretamente a vida de igreja. Eles podem não mirar diretamente em líderes de igreja, mas têm uma antipatia especial pelas pessoas na igreja que têm experiências reais, que possuem a realidade da verdade, que entendem e amam a verdade. Eles alienam, minam e desdenham tais pessoas. Muitas vezes zombam delas e as humilham, até armam armadilhas para elas e tramam contra elas, e assim por diante. Embora problemas como esses não sejam tão sérios quanto competir por status com líderes e obreiros, eles ainda assim perturbam e interrompem a vida de igreja. E por serem obstrutivas e desordeiras, essas pessoas devem ser limitadas e mantidas sob controle. E se um número grande de irmãos e irmãs na igreja é afetado, se eles são frequentemente reduzidos a negatividade e fraqueza, então essas pessoas devem não só ser mantidas sob controle, mas expurgadas ou separadas de todos os outros para refletir sobre si mesmas. Se elas são obstrutivas e desordeiras por natureza, então todos os problemas desse tipo são do tipo habitual. Se duas pessoas brigam ocasionalmente por causa de determinada coisa, se são rebeldes e rabugentas uma com a outra devido a uma diferença de personalidade, a maneira com que veem as coisas ou com que se expressam, agir dessa forma ocasionalmente não está associado a ser obstrutivo e desordeiro por natureza. Estamos falando de quando a natureza disso já alcançou o ponto de ser obstrutiva e desordeira. Pessoas que agem dessa forma habitualmente, que tentam minar, alienar, zombar e tramar contra qualquer um que tem experiências reais e que compartilha essas experiências reais. Elas agem habitualmente dessa maneira. Não suportam pessoas que são boas. Pessoas boas as provocam, as enfurecem, e elas miram em qualquer um que é bom. Tentam prejudicá-lo e fazê-lo sofrer. Tais pessoas já causaram severa obstrução e interrupção na vida normal e ordem da igreja. E os líderes e obreiros devem unir esforços com os irmãos e irmãs para refrear, limitar e expor tais indivíduos. Se não for possível mantê-las sob controle, se comungar com elas não as leva a se arrepender ou conter, então, uma vez que os irmãos e irmãs tenham comungado juntos e alcançado um consenso, essas pessoas devem ser expurgadas da igreja. Não devem receber margem alguma. Essa interrupção da vida de igreja não deve mais ser tolerada. Se você tolera esses malefícios, você não está cumprindo suas responsabilidades para com os irmãos e irmãs. Amém. As palavras de Deus me mostraram que não analisar se os líderes são aptos para o trabalho, se estão alinhados com os princípios da casa de Deus, para cultivar pessoas só procurando erros e tentando fazer pressão sobre eles, e julgando-os pelas costas, tentando instigar os outros a se opor a eles e a derrubá-los. Isso é interromper o trabalho da casa de Deus. Essas pessoas deveriam ser expostas e refreadas, e, em casos sérios, expurgadas da igreja. Correto. Aplicando isso a Gal, ela não estava vendo se a supervisora obtinha resultados em seu dever, se o trabalho dela estava beneficiando a casa de Deus, nem se ela merecia ser treinada. A Gal só via que ela não tinha a experiência dela, que ela era amadora tentando mandar em todos. Ela distorcia os fatos e semeava discórdia, e levava os outros a criar preconceitos contra a supervisora, e se recusava a seguir instruções. Isso impedia nosso trabalho evangelístico. Isso não era a Gal mostrando corrupção temporária. Ela sempre foi assim. Sim. Ela já tinha interrompido a vida da igreja
e não era apta para nenhum dever. Eu a deveria ter demitido na hora pelos princípios. Se ela não se arrependesse, ela seria removida da igreja. Correto. Deve-se lidar imediatamente com esse tipo de pessoa, para que não interrompa ainda mais a vida da igreja. Com certeza. Correto. Mas eu hesitei, pensando que ela tinha sido líder de equipe por um tempo e era uma boa atriz. Os irmãos não tinham muito discernimento e alguns a admiravam. Achavam que ela tinha senso de justiça, fardo e amor em seu dever. Se eu a demitisse logo após a minha chegada na igreja, os irmãos e irmãs não pensariam que eu era fria e também era cruel? Que eu estava sendo punitiva? Eles aprovariam minha liderança depois disso? Mas a Gal era muito maligna. Boa em abanar as chamas e semear discórdia nos bastidores. Se eu a ofendesse e ela apontasse o dedo para mim e me julgasse no meio dos outros, dificultando o meu relacionamento com eles, o meu trabalho se tornaria muito mais difícil. Então decidi que eu não deveria ter pressa em demiti-la. Mas primeiro podá-la e lidar com ela. Expor a essência e as consequências de suas ações. Se ela aceitasse isso e mudasse, ela teria uma chance. Se ela continuasse julgando os líderes e obreiros, ela seria removida. Mais tarde, nossa líder superior, a irmã Liu, e eu conversamos com a Gal e outros envolvidos. E comungamos com eles sobre os princípios para as seleções na Casa de Deus. E sobre as razões da promoção da supervisora. Expliquei que o comportamento recente da Gal e de outros líderes de equipe era a formação de uma facção, um ataque a líderes e obreiros, que os depreciava e interrompia o trabalho da Casa de Deus. Mas se eles não mudassem e continuassem fazendo isso, seriam demitidos. Alguns líderes de equipe reconheceram seus erros e disseram que queriam cooperar com a supervisora e trabalhar com ela. Só a Gal deixou de fazer uma declaração clara. Alguns dias depois, a Gal começou a espalhar boatos para outra irmã, dizendo que a supervisora não era qualificada, que a líder tinha escolhido errado. A irmã não se seduziu e comungou com ela sobre alguns princípios. Vendo que a irmã não queria entrar no jogo dela, então a Gal parou. Alguns dias depois, a Gal enviou uma mensagem para outros líderes de equipe para enganá-los, dizendo: "Fiquei defensiva depois da comunhão naquele dia, com medo de ser demitida. Vocês sentiram a mesma coisa? Agora não ouso nem abrir a boca. É como se não pudéssemos fazer sugestões ou ter opinião diferente. Se abrirmos a boca, seremos demitidos e expulsos da igreja. Quem ousaria fazer uma sugestão?" Então ela disse que o pouco progresso da igreja se devia aos líderes. Eles não nomeavam pessoas segundo os princípios. Além disso, ela procurou um irmão na equipe evangelística, sob o pretexto de buscar aqueles princípios, falando mal da supervisora. Aquele irmão sabia bastante sobre a promoção da supervisora e comungou com ela sobre os princípios de escolher pessoas na Casa de Deus. Depois ele perguntou se ela tinha entendido. Ela disse que sim e que não tinha mais nenhum preconceito. Ele a perguntou se ela apoiaria e trabalharia em harmonia com a supervisora. E ela jurou a ele que faria isso. Mas depois disso, ela conversou secretamente com uma irmã, fingindo buscar e comungar, mas ela só se queixou, distorcendo a verdade dizendo: "Nossa líder, a irmã Liu, arranjou as coisas de antemão com os outros irmãos. Estão conspirando. A Liu é bastante poderosa e todos têm medo dela. Temo que se eu continuar denunciando os problemas da supervisora, ela começará a me tratar como um anticristo." Dizer isso não é algo enganador? Isso significa que toda a igreja está sob o poder da irmã Liu, que ela suprime denúncias de problemas. Ela não está aceitando a verdade, nem de longe. E está apresentando uma fachada falsa. Sim. Vi como a Gal era escorregadia e astuta e que ela fingia obediência.
Tantos tinham comungado com ela sobre os princípios, mas a Gal se recusava a aceitá-los. Ela não se arrependia por julgar os líderes e obreiros, tornando-se cada vez mais enganosa e atacando-os arbitrariamente. Ela incitava a desarmonia entre os outros e os líderes, interrompendo o trabalho da igreja. Ela era um demônio, um assistente de Satanás. Era sim. Àquela altura, eu me arrependi de não ter demitido a Gal. E ao hesitar por tantos dias, eu lhe dei outras chances de enganar as pessoas. Eu sabia que a Gal sempre menosprezava e julgava os líderes. E interrompia o seu trabalho. Portanto, a devia ter demitido. Mas eu tive medo do que os outros pensariam de mim. Por isso, quis ir devagar. Quis primeiro comunicar a verdade e repreendê-la, para então a demitir e expulsar se ela não se arrependesse. Assim eu conseguiria convencer os irmãos e eles não pensariam mal de mim. Para proteger meu nome e status, não refreei a Gal. Deixei-a livre para interromper o trabalho da igreja. Eu não tinha parte na maldade dela. Refletir sobre o que eu tinha feito foi muito difícil para mim. Senti que eu não tinha cumprido meu dever como líder, nem protegido os interesses da igreja. Deus odiava isso. Então eu orei pedindo que Deus me guiasse para refletir e conhecer a mim mesma. Amém. No dia seguinte, eu vi uma passagem das palavras de Deus que expõe um anticristo e que me ajudou a me entender melhor. Os anticristos consideram seriamente como tratar os princípios da verdade, as comissões de Deus, e o trabalho da casa de Deus, ou como lidar com algo com que são confrontados. Eles não consideram como cumprir a vontade de Deus, como não prejudicar os interesses da casa de Deus, como satisfazer a Deus ou como beneficiar os irmãos e irmãs. Essas não são as coisas que eles consideram. Eles consideram se seu status e reputação serão afetados e se eles podem perder prestígio ou não. Se agir de acordo com os princípios da verdade, beneficiaria o trabalho da igreja e os irmãos e irmãs. Mas causaria dano à sua reputação e levaria os outros a ver sua estatura verdadeira e conhecer sua natureza e essência, eles certamente não agiriam de acordo com eles. Se certa abordagem lhes renderá um prestígio maior dentro da casa de Deus, para que mais pessoas os estimem, os venerem e admirem, e dará às suas palavras mais autoridade, fará com que mais pessoas se submetam a eles. Então eles escolherão fazer isso dessa forma. Caso contrário, eles jamais darão nenhuma consideração aos interesses da casa de Deus ou dos irmãos e irmãs, e escolherão descartar os próprios interesses. Essas são a natureza e a essência dos anticristos. Isso não é egoísta e vil? Amém. Amém. Deus revela que os anticristos prezam status e reputação. E vemos claramente que eles só trabalham para isso. Só fazem coisas que beneficiam seu status. Mas quando seus interesses estão em jogo, eles ignoram completamente os problemas. Eles prejudicam os interesses da igreja para defender os seus próprios. Meu comportamento era igual ao que Deus dizia sobre os anticristos. Fazer faxina na igreja era o que a casa de Deus exigia. E Deus dissera muitas vezes que se uma pessoa maligna interrompe a igreja, os líderes e obreiros deveriam acabar com ela, expondo-a, limitando-a e expurgando-a. Sim. O comportamento da Gal já tinha interrompido o trabalho da igreja e eu deveria ter lidado com ela. Sim. Mas eu temia que os outros poderiam pensar mal de mim e não me apoiariam como líder. Para proteger meu nome e status, eu só comunguei um pouco com ela. E sabia que ela não tinha aceitado, mas eu não a limitei nem demiti. E assim ela pôde continuar a semear discórdia e interromper o trabalho da igreja. Eu sacrificava os interesses da casa de Deus para me proteger. Eu fui tão astuta, egoísta e desprezível. Eu não tinha demitido a Gal de acordo com os princípios.
nem guiado os irmãos e irmãs a entender a verdade. Como resultado, muitos foram enganados por ela e ficaram do lado dela, o que atrasou o trabalho da igreja. Eu me senti tão culpada e me enchi de remorso. Eu senti que eu não merecia ser uma líder. Então eu orei. Ó Deus, uma malfeitora desordeira emergiu na igreja. Eu protegi meu nome e status em vez de defender os interesses da igreja. Sou tão egoísta. Não quero continuar vivendo de modo tão vil. Quero me arrepender diante de ti. Amém. Amém. Procurei alguns outros que conheciam a situação para descobrir mais sobre o comportamento da Gal. Enquanto investigava, vi que alguns não tinham discernimento sobre ela, achando que ela estava protegendo a casa de Deus. Algumas pessoas sabiam dos erros da Gal, mas acreditavam que ela só não entendia os princípios da verdade. Eu comunguei com eles sobre o que são a justiça e a arrogância, e sobre a diferença entre transgressão momentânea e a natureza de alguém. Isso os ajudou a ganhar mais discernimento e eles estavam prontos para se levantar e expô-la. Graças a Deus. Mas, para a minha surpresa, quando a mencionei ao irmão Wang, ele me respondeu: "Por que você quer saber dela? Ela só fez uma sugestão pequena. Por que a estão atingindo? Como vocês líderes podem reprimir qualquer um que tenha uma ideia e dificultar sua vida? Quem ousaria fazer sugestões? Essa sua investigação me dá medo de ter minha própria opinião. Vocês se parecem muito com os anticristos. Eles também não permitem vozes diferentes." Ele não tinha nenhum discernimento sobre ela. Correto. Fiquei perplexa ao ouvir isso. Nunca imaginei uma reação tão forte e que ele alegaria que éramos injustas. Comunguei pacientemente com ele. Ele não quis ouvir e continuou acreditando na Gal, achando que nós éramos o problema. Eu quis desistir naquele momento. Achei que meu entendimento da verdade era raso e eu carecia de experiência. Se eu continuasse lidando com isso, os outros poderiam me menosprezar. Então percebi que, mais uma vez, eu estava considerando meus interesses. Então orei em silêncio a Deus e pedi fé e força a Ele. Amém. Eu me lembrei desta passagem. Não haja sempre a seu favor, nem sempre considere seus interesses próprios. Não pense em seu status, prestígio ou reputação. Não considere interesses humanos. Pense primeiro nos interesses da casa de Deus e faça deles a sua prioridade. Considere a vontade de Deus. E primeiro pondere se você tem sido impuro ao cumprir seu dever. Se você tem sido totalmente leal. Se fez o melhor e foi responsável. E deu tudo de si. E se você considerou sinceramente o seu dever e o trabalho da casa de Deus, você deve considerar essas coisas. Entenda-as e será fácil para você cumprir o seu dever. Se seu calibre é baixo, sua experiência superficial, ou se você não é competente em seu trabalho pode conter erros ou deficiências, e os resultados podem deixar a desejar. Mas você terá feito maior esforço. Quando você não considerar seus desejos e interesses egoístas nas coisas que faz, mas sempre considerar o trabalho da casa de Deus tendo seus interesses em mente e cumprindo bem o seu dever, então você estará acumulando boas obras perante Deus. Aqueles que fazem essas boas obras têm a realidade da verdade. Eles deram testemunho. Algumas pessoas acreditam em Deus, mas não buscam a verdade. Elas sempre vivem segundo a carne, agarrando-se sempre a prazeres carnais, sempre saciando seus próprios desejos egoístas. Não importa quantos anos tais pessoas acreditarem em Deus, elas nunca entrarão na realidade da verdade. Essa é a marca de ter trazido desonra para Deus. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que não devemos considerar ganho pessoal em nosso dever. Os interesses da igreja vêm em primeiro lugar. Aceitar o escrutínio de Deus e dedicar todo o nosso coração é o único jeito de nosso dever ganhar a aprovação de Deus.
Caso contrário, cometemos o mal e nos opomos a Deus. Correto. Não posso parar de praticar a verdade por medo de ofender os outros ou de seu preconceito. Eu nunca tinha lidado com algo assim antes. Mas eu devia pelo menos permanecer fiel ao meu dever. E fazer o que podia para comungar com os outros. Sim. Eu sabia que a Gal tinha enganado e confundido o irmão Wang. Ele estava falando em nome dela. Ela tinha fingido falar a verdade. E dito que a crítica dos líderes contra ela equivalia a eles proibirem sugestões ou vozes diferentes. Essas falsidades podem ser muito enganosas. É verdade. A Gal tinha dito que os líderes selecionavam pessoas sem princípios. Mas estava errada. Ela tinha sido informada sobre os princípios para selecionar pessoas. Mas ela se recusou a aceitá-los e a refletir sobre si mesma. Ela ficava distorcendo os fatos, dizendo que os líderes estavam reprimindo a ela e todas as opiniões divergentes. Isso não é inverter os fatos e armar para os outros? Sim. Sim. Ela disse que se isso significava ser expulso da igreja, quem ousaria expressar opiniões diferentes? Essas palavras pareciam vir do coração. Pareciam ser honestas. Mas essa honestidade escondia as suas intenções sinistras e os truques de Satanás. Com certeza. Ela queria atrair os outros para o lado dela, para que a defendessem e se colocassem contra os líderes. Isso é enganar e interromper o trabalho da igreja. O irmão Wang não tinha discernimento e foi enganado pelas observações da Gal. Ele precisava de comunhão amorosa. Certo. Por meio de comunhão, mais tarde, ele ganhou discernimento dela. Percebeu que não tinha buscado a verdade e que carecia de discernimento, então protegeu a Gal e ficou do lado do mal. Ele também viu como era patético sem entendimento da verdade e como era suscetível a cometer o mal. Eu fiquei muito feliz ao vê-lo dar meia volta. Mais tarde, alguns obreiros e eu comungamos com os outros sobre discernir pessoas malignas. E dissecamos todo o comportamento da Gal. Todos ganharam discernimento sobre ela. E votamos, quase unanimemente, a removê-la da igreja. Graças a Deus. Que ótimo. Durante o voto, eles perceberam as coisas que tinham aprendido. Disseram coisas como: a Gal inventou mentiras e espalhou seus preconceitos, enquanto levantava a bandeira de proteger a casa de Deus. O trabalho virou uma grande bagunça. Por mais que os líderes a expusessem e lidassem com ela, ela não se arrependeu nem um pouco. Ela tem uma essência maligna. Outros disseram: a Gal parecia ser muito mansa, mas suas palavras eram enganosas, sinistras e malignas. Sem essa comunhão e dissecção, eu ainda carecia de discernimento. Via a importância de entender a verdade e de ter discernimento. Sim. Alguns disseram que tinham sido enganados por ela. Achavam que ela estava protegendo o trabalho da igreja, sem saber que ela estava cometendo muito mal em segredo. Por isso ficaram do lado dela, dizendo coisas que não eram verdade. Deviam refletir e se arrepender. Também viram o caráter justo de Deus, que não tolera ofensa. Quando os malfeitores interrompem o trabalho da casa de Deus, eles acabam sendo eliminados. Com certeza. Deus é justo. Isso me lembra das palavras de Deus. Os homens ímpios sempre serão perversos e não escaparão do dia da punição. Os homens bons sempre serão bons e serão revelados quando a obra chegar ao fim. Nenhum dos ímpios será considerado justo e nenhum dos justos será considerado perverso. É verdade. É sim. Essa experiência me ensinou que, como líder ou obreira, quando uma pessoa maligna interrompe o trabalho da casa de Deus, se eu não lidar com isso com base nos princípios e na verdade, mas proteger meus interesses pessoais, isso é permitir que Satanás sabote o trabalho da igreja, agindo como seu assistente, cometendo o mal e me opondo a Deus. Sim. Devo expulsar os malfeitores da igreja imediatamente e guiar os irmãos para que aprendam a verdade. Isso é proteger a casa de Deus e fazer o que um líder deve fazer. Sim. Graças a Deus. Essa comunhão nos dá uma senda de prática.